alcançadas, orações respondidas. Levante sua mão, por favor. Graças a Deus por isso. Deus seja louvado. Com o nosso irmão Anselmo, nós agradeceremos ao Senhor. Nós vamos louvar a Deus dizendo muito obrigado, Senhor. Oremos, irmãos. Amado e soberano Deus, mais uma vez, Senhor, na tua casa, nós com nossos irmãos estamos aqui para te glorificar, para dar graça ao teu nome, ó Pai. Nós queremos te pedir que o Senhor esteja sempre ao nosso lado, que o Senhor esteja sempre nos guiando, que o teu Espírito possa estar sempre nos conduzindo, ó Pai. Nós queremos te agradecer pelos dízimos e ofertas que foram aqui entregues agora, que o Senhor possa nos capacitar para que possamos estar sempre prontos para usar esse dinheiro sempre para o teu reino, ó Pai. Ó Deus. Nós também te pedimos pelos nossos irmãos enfermos, ó Pai, que o Senhor possa abençoá-los também, que eles possam estar sendo sarados por Ti, ó Pai. Nós sabemos que não merecemos nada disso, mas nós pedimos por Jesus que morreu por nós. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, no nosso boletim é dito que a palavra de Deus conforta e confronta. Vamos ficar em pé para ler então essa palavra, Lucas 13, versos 6 a 9. Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos nesta casa de oração. Todos os que estão conosco na transmissão do culto, e são dezenas e dezenas de pessoas, sintam-se bem-vindos. Você que é surdo, Deus te abençoe, uma boa noite. Vamos juntos então ler a palavra do Senhor. Estou muito grato a Deus porque depois de 2 semanas sem poder pregar, o médico me autorizou a pregar uma vez no domingo. Que coisa, irmãos, eu nunca imaginei que eu perguntaria a um médico se eu poderia pregar, mas isso nos ajuda a ser humildes, e esse médico é um amigão, é gente muito boa, eu sei que ele não fez isso por maldade. Que alegria poder pregar a palavra de Deus, é para isso que Deus me chamou. Vamos ler Lucas 13, versos 6 a 9. Nossa igreja está nos domingos à noite estudando as parábolas do Senhor Jesus Cristo, histórias que Jesus utilizou para transmitir vida, para transmitir conceitos de vida àqueles que o ouviam. Essas parábolas, irmãos, não são apenas histórias, são ensinos do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero estudar com os irmãos aquela que é chamada de parábola da figueira estéril, que nos diz assim: então Jesus proferiu a seguinte parábola: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Podes cortá-la. Para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está, se não, mandarás cortá-la. Pode assentar. Meus irmãos, Jesus profere essa parábola num contexto de confrontação de uma ideia que ele diagnosticou como equivocada entre os judeus. O texto bíblico nos é apresentado nas versões que temos hoje com algumas divisões didáticas, porções do ensino de Jesus. Mas lembre, irmãos, que o texto bíblico foi escrito sem essas divisões que nós utilizamos e que tem grande valor, tem um quê de didática aqui. Então, a parábola aparece num contexto em que Jesus diz: vocês estão afirmando que normalmente as pessoas que são vítimas de tragédias com repercussão pública são mais pecadoras do que vocês, que estão aqui vivos e que não sofreram uma tragédia. Olhem, irmãos, para o versículo 1 desse capítulo 13. E Jesus, sabendo que os judeus ali estavam lembrando de alguns homens que foram mortos cruelmente por Pilatos, Jesus diz no verso 2: vocês pensam que aqueles galileus que, resistindo a uma ordem absurda de Pilatos,
foram mortos por eles são piores ou eram mais pecadores do que vocês, porque eles sofreram uma morte tão cruel? Vejam, irmãos, que no verso 4, Jesus também menciona a morte de 18 pessoas que estavam trabalhando na construção de uma torre chamada de Torre de Siloé, e essas pessoas morreram, e isso causou um espanto em Jerusalém. A pergunta mais uma vez é: vocês acham que eles eram mais culpados de pecados cometidos do que vocês outros que vivem em Jerusalém e que não sofreram com a queda da Torre de Siloé? Jesus diz no verso 5: eles não eram mais pecadores do que vocês são, nem aqueles que foram mortos por um ato sanguinário de Pilatos, nem aqueles que foram mortos no desastre da construção de Siloé. Verso 5: se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Todos vocês estão encerrados debaixo de uma condição que lhes é semelhante. Todos vocês pecaram contra o Deus Santo, e Deus, que é santo, julga vocês por conta desses pecados. Vivam, portanto, de modo mais humilde. Busquem a Deus e vigiem, para que vocês não sejam encontrados praticando os pecados que vocês condenam. O que o Senhor Jesus passa então a dizer com a parábola que ele apresenta em meio a essa conversa é: vocês precisam dar bons frutos. Não fiquem se nivelando por baixo ao pensarem na cultura de vocês, naquilo que o senso comum de vocês afirma. Não fiquem com essa conversa tão pobre: nós não sofremos uma tragédia, é porque nós somos melhores do que aqueles que morreram. Não pensem assim, vocês estão equivocados. Jesus apresenta uma parábola, irmãos, com metáforas, com algumas figuras de linguagem, e o que podemos compreender dessa parábola é que o dono da plantação, o dono da terra fértil, é o Senhor nosso Deus. Ele é proprietário de uma grande vinha, e ao longo de todo o Antigo Testamento, a nação de Israel, a nação do povo escolhido por Deus para compartilhar a mensagem do Senhor com toda a terra, é associada a uma videira. Israel é chamado assim. O Salmo 80, por exemplo, é uma oração que diz: Senhor, vê a vinha que o Senhor plantou, vê a videira que o Senhor constituiu. Irmãos, não faltam declarações dos profetas associando Israel a uma vinha, a uma plantação de uvas, que é uma fruta muito apreciada em todo o mundo, mas muito mais naquela cultura, na cultura dos judeus. Uvas, azeitonas e figos estavam entre os frutos mais apreciados por aquele povo. Então, ao falar de uma vinha plantada por um senhor de terras, o Senhor está falando dele ao constituir Israel como povo seu, ao preparar a história de Israel com o destaque que foi dado àquele povo, o que só poderia ter sido feito pelo Senhor. Nós olhamos então para a figueira, uma planta que poderia dar figos em meio à vinha, e então o Senhor aqui está se referindo com muita clareza àquela geração que o ouvia naquele momento, dizendo: olha, em meio à história de Israel, aqui estão vocês, e vocês não têm produzido bons frutos. A parábola prossegue dizendo que o dono da terra, ao não achar frutos numa figueira que já estava com folhas, mas não tinha frutos, diz: eu não tenho encontrado ao longo de 3 anos frutos nessa figueira. Então corta a figueira, porque ela está ocupando o espaço que poderia ser de outra figueira, ou quem sabe até para a expansão da vinha. Aqui, meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo, sem dúvida, faz uma referência aos seus trabalhadores. Quem são os trabalhadores na vinha dele, que é Israel? Os profetas da parte do Senhor, que falaram da parte de Deus, que adubaram Israel com a boa palavra, que chamaram o povo a dar bons frutos, mas não encontraram tais frutos. E o Senhor Jesus Cristo também
pode em seu ministério em Israel ser lembrado como um desses viticultores que dizem ao Pai: Senhor, me permita mais uma vez chamar Israel a dar frutos. É claro que se Israel continuar se recusando a dar frutos, chegará o momento em que o Senhor com justiça julgará Israel como faltosa e uma nação a ser desprezada, e isso aconteceu. Mas Senhor, me permita ainda cuidar. Verso 9: se a tua vinha vier a dar bons frutos, isso será para a tua satisfação. Mas se não, Senhor, então sei que o melhor é mandar cortá-la. Olhem para Isaías capítulo 5. Eu quero ler os versos 1 a 7. Uma dessas referências bíblicas muito importantes para que entendamos a parábola da figueira estéril. Isaías capítulo 5, verso 1 diz assim: agora cantarei ao meu amado o cântico do meu amado a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha no outeiro fertilíssimo, numa terra muito fértil. Sachou-a, limpou-a das pedras e a plantou de vides escolhidas. Vejam, irmãos, o cuidado do Senhor. Edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar. Quer dizer, o Senhor preparou tudo: o lugar para os trabalhadores, meios para que as águas chegassem à plantação, à vinha. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai, vos peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer ainda a minha vinha? A vinha aqui, os irmãos já viram, é o povo judeu. Que mais se poderia fazer a minha vinha que eu lhe não tenha feito? E como esperando eu que desse bons frutos ou uvas boas, veio a produzir frutos ruins, impróprios para o consumo. Agora, pois, vos farei saber o que pretendo fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe para que a vinha sirva de pasto. Derribarei o seu muro para que seja pisada. Torná-la-ei em deserto. Não será podada nem sachada, mas crescerão nela espinheiros e abrolhos. Às nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre ela, porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel. Não resta dúvida, é o povo de Deus. Deus constituiu um povo e cuidou desse povo. A vinha do Senhor dos Exércitos, o dono de toda a terra, é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta dileta do Senhor. Este, o Senhor da vinha, o Deus eterno, desejou que exercessem juízo, que vivessem de modo justo, de modo reto. E eis aí quebrantamento da lei, justiça, e eis aí clamor, pessoas clamando contra a injustiça de Judá. Irmãos, a história da salvação continua. A igreja de Jesus Cristo entra em cena. E esse alerta para o povo de Deus do Antigo Testamento, Israel, é alerta do Senhor para nós, o seu povo hoje. O seu povo hoje, a igreja, inclui judeus e não judeus, crentes do Senhor Jesus Cristo. É para mim e para você que essa palavra viva e eficaz, essa palavra que não está embotada pelas páginas da história, essa palavra que não caiu ao longo do tempo, essa palavra que não está desatualizada, é o chamado do Senhor para nós, o seu povo, para frutificarmos. O tempo de frutificar é esse é o tempo que Deus nos deu. Deus, irmãos, nos criou com a capacidade de dar frutos, com a capacidade de produzir, porque Ele tem propósitos em tudo o que Ele cria. Vejam João 15, verso 16, esse capítulo tão lindo do Novo Testamento, que associa o relacionamento do povo de Deus com o seu Senhor, com o Senhor Jesus, também a uma videira. O Senhor Jesus Cristo é a videira verdadeira e nós estamos ligados a Ele como galhos, como varas. Vejam o verso 16, irmãos, quando o Senhor diz: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, eu vos-lo conceda.
Ele vos conceda. Irmãos, é incrível como nós seres humanos queremos às vezes criar um Deus à nossa imagem e semelhança. Deve sempre ser o contrário. Devemos buscar essa imagem e semelhança de Deus. Mas nós queremos que Deus seja como nós somos. Nós muitas vezes não temos propósito. Temos lidado com, por exemplo, o dado preocupante da geração neném. É uma geração que nem trabalha nem estuda. Irmãos, especialistas no mercado de trabalho do Brasil, educadores, gente séria está preocupada com isso. Cresce o número de pessoas, 25 anos de idade, que você pergunta, e aí, está fazendo o que da vida? Eu acho que canta aquela música popular, né? Deixa a vida me levar, a vida leva aí. Irmãos, é incrível isso. Como alguém pode dizer, eu acordei, mas não tenho um plano, não tenho o que fazer. Ora, você não tem trabalho? Envie currículos a muitos e muitos ambientes virtuais de compartilhamento de currículos. Se você tem dificuldade para fazer isso, caminhe pelas ruas da cidade e diga que você quer trabalhar. Você quer estudar? Faça isso. Eu estava verificando o canal da nossa irmã Rafaela. Onde é que está a Rafaela? Rafaela é professora de matemática. Irmãos, dá para vocês se tornarem especialistas em matemática no canal da Rafaela. Aliás, muito bom, sim, conteúdo excepcional. E aí, Rafaela, quando eu via seu trabalho excelente, minha irmã, para quem não sabe, a Rafaela é doutoranda em matemática, eu fiquei pensando, quanto custa para alguém estudar matemática se tem dificuldade com matemática? No canal custa 0, né? Se inscreveu e vai estudar. Irmãos, nós somos assim às vezes. Há pessoas que iniciam o dia e dizem, o meu plano hoje é fazer uma maratona de uma série qualquer. Uma pergunta, quem é que compra a sua pipoca e paga a sua energia elétrica e a assinatura lá do canal ou do serviço de streaming? Quem é que faz isso? Irmãos, nós somos assim. Às vezes fazemos coisas para as quais nós não temos propósito algum. Deus não é assim. Deus é sábio, Deus é santo. Meus irmãos, nada há que Deus tenha criado sem propósitos. A sua vida tem propósito. O maior absurdo de alguém que tenta tirar a própria vida é dizer que Deus o criou sem propósitos. Isso não é verdade. Isso é uma mentira de Satanás, isso é uma mentira do mundo, isso pode ser uma mentira da sua mente confusa. Deus não criou você sem propósitos. Olhe para você no espelho, ao chegar em casa, antes de tomar banho, se tiver um bom espelho no seu banheiro, olhe para você sem roupa mesmo, irmãos, isso não é pecado não. Foi assim que Deus nos criou. Cada parte do seu corpo sensacional Deus criou. Você vai ver os seus dedos, e os seus dedos têm um propósito. Tirem o dedinho, o dedo midinho, e vocês vão sofrer muito. Deus não criou o menor dos seus dedos sem propósito. Depois você pode olhar para os seus braços. Deus criou os seus braços e os seus dedos, e esse movimento de pinça. É isso, né, Gabi? Esse movimento é importante demais. Né, Júlia? Sem esse movimento o ser humano sofre muito, né? Irmãos, não há uma parte do nosso corpo que tenha sido criada sem propósitos. Outro dia eu falei aqui, Júlia, do apêndice, né? Quanta gente boba gastou tempo dizendo que o apêndice não servia para nada. E hoje nós sabemos dos 2 grandes benefícios desse prolongamento do nosso intestino. Sabemos de 2, eu acredito que até vamos descobrir mais à frente outros propósitos. Irmãos, Deus não é sem propósitos. Deus se alegra com o nosso crescimento e nos auxilia para que possamos dar frutos. O que o versículo que lemos de João 15,16 diz é: eu escolhi vocês e dei a vocês uma tarefa, dar frutos, e um fruto excelente, um fruto que permaneça, um fruto que influencie outras vidas. Quando fico pensando na igreja, eu me preocupo com isso, irmãos. A igreja não existe para celebrar tão somente a nova vida dos seus membros. É isso e muito mais. A igreja precisa dar frutos que permaneçam e marquem esta geração. Ao ler a história dessa igreja,
e sempre que nos aproximamos do aniversário da igreja, eu leio com muito prazer um pouco mais da história dessa igreja. Eu fico pensando, irmãos, quando essa cidade era muito pequena, em frente a uma praça, hoje essa praça não mais existe, no quarteirão que fica entre a rua São Paulo e a rua Rio de Janeiro, da Avenida Antônio Olímpio de Moraes para baixo. A Avenida Antônio Olímpio de Moraes, à época, era conhecida como Avenida Independência. A Independência é isso, né, Alda? Muito bem, a Alda sabe muito bem dessas coisas, né? Porque você frequentou a igreja lá, né, Alda? Não? Ah, não, a Alda não. Alda, eu vou precisar, irmãos, criar um jeito de me recompor diante da Alda, né? Não, a Alda é da geração da Pernambuco, né, Alda? Tá certo. É que eu sou ruim de matemática, eu preciso frequentar o canal da Rafaela. Mas que era a Independência, era. Irmãos, eu fico imaginando, numa época em que ninguém queria vender uma propriedade para crentes nessa cidade pequena e resistente aos evangélicos. Deus permitiu que comprássemos, por meio de uma transação direta com a Câmara de Vereadores, uma propriedade no coração de Divinópolis. Irmãos, isso foi feito para que os 31 membros fundadores dessa igreja tivessem status? Claro que não. Para que a obra de Deus fosse vista, fosse notada. Para que muita gente pudesse entrar por aquelas portas. Para que pudéssemos ganhar vidas. Porque Deus, irmãos, muito diferente de nós, não é cheio de vaidades. Deus não precisa provar coisa alguma, Ele é Deus. Ele é completo em si mesmo, Ele é Senhor de todas as coisas, Ele é todo poderoso. Deus não precisa fazer alguma coisa para nos impressionar. Quando no princípio da história dessa igreja, uma grande vitória foi alcançada, aquilo foi alcançado para que essa igreja pudesse dar muitos frutos em nome do Senhor, porque Deus nos criou para frutificar. A família que Deus te deu, na qual você está, foi constituída para dar muitos frutos, para abençoar vidas, para influenciar vidas, para transformar vidas. O seu local de trabalho é a sua vinha para que você frutifique. O prédio em que você mora, a rua em que você mora, é a sua vinha. Deus não te colocou ali em vão. O lugar em que você estuda, meu irmão, não foi dado como oportunidade de Deus para você, para que você nada fizesse, mas para que você pudesse dar frutos, porque Ele nos criou com a capacidade de dar frutos. Eu vos chamei, eu vos escolhi, para que vocês prossigam dando fruto, e um fruto que tenha grande eficácia, um fruto que permaneça. Deus espera, irmãos, que o seu povo dê frutos, frutos que glorifiquem o nome dEle. Ao falar dessa parábola, o que Jesus está dizendo é: com tudo o que o Senhor fez por Israel, o que Israel fez? Glorificou o nome do Senhor diante das nações? Muitas vezes não. Houve momentos em que Israel se deixou influenciar pela idolatria das nações vizinhas e renunciou o culto ao Senhor. Ao compartilhar essa parábola, Jesus está perguntando: vocês hoje, que são como uma figueira em meio à vinha do Senhor, estão dando fruto? E fruto que abençoa o povo de vocês? Ou vocês apenas estão entre aqueles que dizem: tem uma figueira? Frutos ela não dá, mas nós somos uma figueira. Frutos que sejam testemunho da grandeza de Deus, que plantou a figueira em meio à sua vinha, para que essa figueira pudesse dar frutos. Nós, irmãos, como igreja, enquanto nos aproximamos da celebração do 103º aniversário, precisamos nos perguntar se nós estamos conseguindo frutificar hoje. A história da igreja, uma grande vinha, contempla a existência de uma figueira, que somos nós, a geração atual. Nós estamos conseguindo frutificar? 2 semanas mais ou menos atrás, estava conversando com um dos trabalhadores aqui da reforma do nosso prédio, e enquanto eu conversava com ele, ele me falou de uma necessidade, e eu o convidei ao escritório pastoral para ler a palavra e orar com ele.
Enquanto conversávamos, ele começou a me dizer: pastor, quando eu era criança, a minha mãe me trouxe nessa igreja algumas vezes. Aí Alda foi lá na Independência mesmo. Então você não conheceu a mãe dele, não. Você é menina nova. Talvez o Neemias tenha conhecido. Irmãos, e ele me dizia: pastor, eu lembro quando criança de algumas músicas que eu aprendi aqui nessa igreja. E ele acabou tendo que ir morar em um outro estado. E lá nesse outro estado, na juventude, no momento dramático da vida dele, ele buscou ao Senhor. E ele disse: eu só busquei uma igreja lá porque um dia a minha mãe me trouxe aqui na Igreja Batista. Orei com ele, o convidei para vir aos cultos, perguntei se ele tinha uma Bíblia. Ele disse que tem a Bíblia, falta ler. Eu encorajei a ler. Irmãos, vejam que bênção. Uma geração passada que influenciou a mãe de um homem que hoje é adulto, caminhando para a senilidade, e esse fruto permaneceu. A minha oração a Deus é que quando essa geração passar, a próxima geração dessa igreja, até que Cristo venha, diga: olha os frutos aqui da geração da Maíra, aqui os frutos da geração do Juan, do Douglas. Eles influenciaram, eles pregaram, eles compartilharam o Evangelho, eles deram um bom testemunho de Cristo, eles nos deixaram atônitos com o compromisso que tinham com Deus, com a vida nova que eles levavam. Por isso nós estamos aqui hoje. Essa é a minha oração, irmãos. Outro dia, uma pessoa me enviou uma mensagem no Facebook. E essa menina mora numa cidade da região leste da Bahia. E ela, hoje casada e com um filho, me perguntou: pastor, você lembra de mim? Irmãos, eu olhei, vasculhei a memória, pensei e disse: olha, eu ainda não estou conseguindo lembrar. Tem que ser otimista, né? Eu vou lembrar, mas ainda não estou conseguindo. É claro, de 99 até 2022 se passaram 23 anos em que eu preguei na igreja da qual ela é membro hoje. E ela me disse, era uma programação dos adolescentes, eu era um seminarista, eles me convidaram, eu fui lá, preguei, e ela entregou a vida a Cristo. E ela me encontrou no Facebook e disse: você não faz ideia do impacto daquela pregação. Irmãos, eu nem lembrava do sermão. 23 anos atrás, né, Humberto? Acho que está liberado esquecer do esboço, né? Mas ela disse: olha, você não faz ideia como a pregação do domingo à noite, lá na segunda igreja batista de Alagoinhas, mexeu com a minha vida. Eu sou crente em Jesus, continuo nesta igreja. É uma alegria, pastor, lhe reencontrar aqui. Eu disse para ela: eu lembro bem, a programação se chamava Instituto de Inverno, isso eu lembro. Lembro até que eles me deram uma camisa muito bonita, irmãos, mas eu não lembro o que eu preguei. O certo é que ela disse que aquilo que ela ouviu da parte de Deus naquele dia transformou a vida dela. Eu estava com a minha esposa e os meus filhos da minha cidade natal, Valença, aniversário da primeira igreja batista daquela cidade. A igreja lá foi organizada em 1891, das mais antigas do Brasil. E uma jovem também nos encontrou, uma jovem senhora, e no ano de 2001 eu preguei naquela igreja e ela entregou a vida a Cristo. E ela dizendo: pastor, eu estou firme há mais de 20 anos. Isso, acho que foi no princípio de 2021, quando estivemos lá. E irmãos, isso é o que eu posso dizer da minha vida. Se você estivesse com o microfone aqui, você poderia dizer isso. Imaginem entrevistar a irmã Raíra, né? Imaginem conversar ali com a Estelinha, irmão José Luiz, cada irmão que já tem algum tempo de vida cristã, e esses irmãos poderiam dizer de vidas que eles já influenciaram. O que eu posso dizer, irmãos, é que pregando a mensagem do Evangelho, eu não sou capaz de mensurar os frutos que virão. Se a semeadura é feita segundo a vontade de Deus e ao modo de Deus, os frutos virão e permanecerão. A nossa igreja precisa hoje reafirmar diante de Deus o compromisso de servir ao Senhor e às pessoas mais e melhor, porque Deus quer que frutifiquemos. Deus nos livre, irmãos, daquela ideia carnal, mundana, superficial, reprovável, de uma igreja voltada para si mesma.
de uma igreja que se parece mais com uma confraria de cristãos ou com um clube de serviços cristãos. Deus nos ajude a rejeitar essa ideia e sermos aquela igreja que cuida de quem está dentro, buscando pessoas que estão lá fora. De uma igreja que influencia os seus membros, querendo que esses membros influenciem o mundo. Sim, o mundo. Você não é capaz de saber onde o Rafa, que está ali dormindo no colo da mãe dele. Rafa tem 2 anos de idade. Você não é capaz de saber por onde o Rafael passará ao longo da vida dele. A minha expectativa, irmãos, é que esta igreja local em Divinópolis influencie o mundo, sim, nada menos do que o mundo. Você sabe, há alguns membros de nossa igreja morando em outros países agora, e continuam firmes proclamando Cristo. Há um casal que tem permanecido um tempo longo já nos Estados Unidos, e esses dias me enviaram, esses irmãos queridos, um vídeo sobre um pequeno grupo acontecendo na casa deles. Que coisa maravilhosa, irmãos. Vieram conhecer a Cristo em Divinópolis, foram doutrinados, batizados, discipulados, trabalhados aqui nessa igreja, lapidados, estão lá, numa cidade chamada Kissimmee, na Flórida, na casa deles, recebendo muita gente, em torno de 15 pessoas, e compartilhando o Evangelho de Jesus Cristo. Todo dia, o Vanilson, irmão do Vaguinho, que também está morando lá, na Flórida, também me enviou um vídeo sobre a formatura do Vitor, né? Vitor, irmãos, foi discipulado, batizado em nossa igreja, e Vitor dando testemunho de Cristo publicamente. Então, irmãos, a expectativa não deve ser pequena, deve ser por frutificar de tal modo que o mundo inteiro seja influenciado. O Senhor Jesus Cristo questiona: para que manter uma figueira se não dá frutos? Pode cortar, planta outra. Irmãos, Deus não é inconsequente, Ele espera frutos da sua plantação. Esta igreja é parte de uma grande plantação do Senhor, que tudo fez para que o solo seja fértil, a semente seja adequada, a fim de que bons frutos sejam produzidos. Se nos recusarmos a produzir, pode ser que o Senhor queira nos cortar dos planos dele. A resposta do servo, do trabalhador daquela vinha é: Senhor, me deixa só cuidar um pouco mais. Se ela continuar se recusando a dar fruto, então de fato o Senhor corta dos seus planos. Irmãos, Deus graciosamente nos tem dado os seus profetas, a sua palavra, a sua igreja, o ministério do Espírito Santo operando nos corações dos crentes. Nós não devemos nos negar a frutificar, porque Deus julgará essa resistência, essa negativa. Ele é paciente, mas Ele também é justo. Olhem o livro do profeta Oséias, no capítulo 9, verso 10. Oséias 9, verso 10. A palavra do Senhor nos diz algo muito pertinente nesse texto da palavra do Senhor. Achei a Israel como uvas no deserto, vi a vossos pais como as primícias da figueira nova. Israel como uma grande vinha, e aquela geração como uma figueira plantada em meio à vinha. Mas eles foram para Baal-peor e se consagraram à vergonhosa idolatria, e se tornaram abomináveis como aquilo que amaram. Talvez você esteja pensando: pastor, graças a Deus a nossa igreja não está envolvida com idolatria. Meu irmão, ouça as palavras de Jesus e seja humilde, se revise, porque existe uma idolatria da influência, porque existe uma idolatria do dinheiro, porque existe uma idolatria da beleza do corpo. Existem ídolos à nossa volta. Meus irmãos, existe até uma idolatria do entretenimento. A igreja se tornando locais de entretenimento. Nesses locais, irmãos, já não se fala mais de pecado, de inferno, de juízo, de arrependimento, de conversão. Frases de efeito são compartilhadas o tempo todo para que as pessoas acreditem que elas são o máximo e Deus está deslumbrado com elas. Eu conheço um pastor muito amigo,
E a filha dele, pequena, 4 anos de idade, foi a convite de uma priminha numa outra igreja, uma igreja grande. E então ela voltou para casa dizendo que gostava mais da igreja da prima do que da igreja dela. E o pai, pastor, disse: minha filha, por que você gosta mais da igreja da sua prima do que da nossa? Ela disse: porque lá tem um pula-pula, aqui não tem. Menina sincera, irmãos, pode ser acusada de tudo, menos de mentirosa. Ela disse: olha, na nossa igreja, na hora do culto infantil, a gente abre a Bíblia, a gente canta, ora. Lá não, lá é só um pula-pula, a gente pulou o tempo todo. Eu não tenho nada contra o pula-pula, e em programações especiais a nossa igreja também aluga o pula-pula. Mas, irmãos, até o pula-pula tem a hora de pular fora da nossa programação. Irmãos, nós precisamos com humildade nos revisar. Somos uma figueira frutífera ou temos deixado de cumprir o propósito para o qual Deus nos criou? Deus julga, irmãos, a resistência para que um povo frutifique. Quando eu era ainda um adolescente, e isso faz pouquíssimo tempo, lembro-me de um pastor pregando, o pastor Luciano, e eu tinha 16 anos de idade, e ele disse: olha, Deus me chamou para o ministério da palavra quando eu ainda era adolescente. Se você, adolescente, tem sido chamado por Deus, não abra mão do privilégio, porque se você se recusa, pode ser que Deus dê o seu privilégio a outra pessoa. Eu fiquei parado ao meio no banco, sentado, ouvindo aquilo e dizendo: meu Deus, estava em crise, né? Percebendo que Deus tinha planos para mim, para o ministério, e eu tinha planos para advogar, era o meu plano. Eu preciso confessar, irmãos, e depois concorrer a uma vaga na Câmara Municipal de Vereadores da cidade. Imaginem, talvez a Samela não tivesse casado comigo, ela está dizendo que não, então foi muito bom ter mudado os planos. Mas eu ouvi aquele pastor, irmãos, dizendo isso, e eu fiquei pensando: meu Deus, uma decisão errada. E Deus pode dizer: olha, você não quer, você quer ser desobediente, o seu privilégio eu vou passar para outro. Cuidado, irmãos, não entendam a minha palavra como ameaça, mas entendam como um alerta amigo, entendam como um convite amigável. Deus tem dado tudo aos irmãos para que os irmãos frutifiquem. Não resistam, não sejam crentes apáticos, não sejamos nós uma igreja morna, não sejamos nós uma geração indiferente à vontade de Deus. É tempo de pregar, irmãos. Olha o que Deus tem dado à nossa igreja. Humildemente eu digo isso, irmãos, Deus tem nos dado tudo. Muitas crianças, muitos adolescentes, muitos jovens, muitos adultos, congregações, músicos, equipamentos, tudo, irmãos. Não nos falta nada para a glória de Deus. Precisamos dar frutos, precisamos frutificar. O Senhor nos julgará. Porque Deus tem direito de nos julgar? Porque Ele nos criou. Você pode até não gostar da ideia, mas Ele te criou, e Ele tem expectativas que estão sobre a sua vida, porque Ele não te criou sem propósitos. Deus não apequena você, Deus não minimiza a importância da sua vida. Ele te julgará, porque Ele te criou para que você possa dar grandes frutos. Vejam Marcos capítulo 11, versos 12 a 14. Aqui no Evangelho segundo Marcos, nós encontramos mais uma referência do juízo do Senhor à figueira que não produz frutos. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome, e vendo de longe uma figueira com folhas, me permitam um comentário, irmãos. A figueira, quando está para dar figos, ela fica toda folhada. Jesus então se aproximou da figueira com folhas, foi ver se nela porventura acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: nunca jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isto. O leitor apressado, o leitor desatento, pode pensar: que injustiça do Senhor Jesus, se o texto bíblico diz que não era tempo de figos, por que Jesus condenou a figueira infrutífera? Irmãos, isso aqui é uma referência a Israel. Não era tempo de figos, mas havia uma figueira especialmente abençoada por Deus, toda folhada. Era sim tempo de frutos para aquela figueira.
O Senhor Jesus Cristo então condenou aquela figueira que recebeu especial atenção de Deus e resistiu a frutificar. Essa é a história de Israel. Numa época em que as nações estavam perdidas na injustiça, na idolatria, nas suas práticas reprováveis, Deus abençoou grandemente Israel com uma lei santa e pura, a sua palavra, com homens enviados da parte dele. E até o seu próprio filho Jesus foi a Israel. Estava cheia de folhas, mesmo não sendo uma época de temor a Deus. Israel deveria produzir frutos e não os produziu. Por isso, com justiça, o Senhor Jesus diz: não exista mais, nunca, jamais coma alguém fruto de ti. Meus irmãos, a igreja infrutífera também é reprovada pelo Senhor. Não nos esqueçamos do alerta de Mateus capítulo 3, versos 7 a 10. Um desses viticultores, João Batista, um desses que disseram: ó Pai, me permita adubar um pouco mais a tua figueira, me permita cuidar um pouco mais da tua plantação, falando à multidão que o ouvia no Rio Jordão. João diz assim: vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras. Imagina, irmãos, um pastor hoje olhar para um auditório e dizer: raça de víboras. João Batista falava essas coisas, né? Hoje o pessoal está dizendo assim: vocês são o centro do coração de Deus, né? Andam dizendo essas coisas, e há quem acredite. Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Deus o julgará. Eu estou aqui pregando o batismo de arrependimento, e vocês estão fazendo ouvidos surdos. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Versículo 10 diz assim: já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Meus irmãos, eu sou um curioso da história da igreja. Até já lecionei história da igreja em 3 seminários. E a história do cristianismo contempla alguns momentos de ondas, de movimentos, em grande ebulição. Normalmente são movimentos frágeis do ponto de vista doutrinário e apoiados numa personalidade. Não tem doutrina, mas tem alguém muito carismático, alguém envolvente, alguém sedutor. E dá frutos, mas frutos ruins. Quando essa onda passa, fica aquela multidão de desalentados, aquela multidão de afastados do Evangelho. Irmãos, não basta dar frutos, precisamos dar bons frutos. Você já olhou para as cartas que Jesus envia às 7 igrejas da Ásia? Isso está na primeira parte do livro do Apocalipse. Aquelas igrejas não existem mais. Ora, o que nos tornaria melhores do que eles se nós resistirmos a dar bons frutos para o Senhor? Irmãos, se frutos bons não são dados, o tempo passa, o Senhor reprova, a figueira para nada mais presta. Deus um dia nos julgará diante da palavra dele que temos, do Espírito Santo dele que nos habita, de todos os recursos que ele põe em nossas mãos. Temos frutificado. O povo judeu foi reprovado. Jesus, ao falar dessa figueira reprovada, estava profeticamente dizendo: isso vai acontecer com Israel. Deus é justo, a nação não tem se arrependido, não tem mudado. Jesus até estava dizendo: essa nação vai me matar. Eu que sou o autor da vida serei morto por vocês. Vocês vão crucificar a esperança de vocês, o Salvador de vocês. E o que o Senhor fará com essa figueira inútil? O Senhor vai cortar. Irmão, Jesus disse isso há aproximadamente 40 anos, de uma grande invasão de Roma a Jerusalém, que destruiu Jerusalém, arrasou o templo e dispersou o povo judeu. O povo judeu foi reprovado, Jerusalém foi destruída, e Deus abençoou um pequeno povo, um diminuto povo, temente ao nome dele, que amou o Senhor Jesus, os cristãos, sem recursos financeiros, sem apoio político, perseguidos por judeus e por romanos, mal compreendidos.
esse grupo pequeno foi crescendo, crescendo e alcançou o mundo inteiro. E Deus tornou a sua igreja próspera para dar frutos. Deus nos criou, meus irmãos, para darmos frutos. Ele espera que nós, o seu povo, possamos produzir bons frutos, pregando o evangelho, vivendo de modo santo, sendo nós modelo de um povo que valoriza a família criada por Deus, vivendo de modo reto, de modo justo, falando a verdade, se negando a praticar injustiça. Deus espera que vivamos em amor. Deus espera que sejamos um povo excelente, que cause nas pessoas que estão à nossa volta admiração, a fim de que essas pessoas busquem a Deus, amem ao Senhor. Nós já temos tudo que é necessário para frutificar. Não percamos tempo, porque Deus é paciente. E Ele é muito paciente porque Ele é um Deus eterno. Mas a paciência de Deus tem limite, porque vários atributos caracterizam o Senhor. Ele é paciente, Ele é bom, mas Ele também é justo e Ele também sabe irar-se. Que Deus, em seu grande poder, nos dê toda a condição de dar muitos frutos nesse tempo tão feliz, tão festivo, em que nos preparamos para comemorar 103 anos de vida dessa nossa amada primeira Igreja Batista em Divinópolis. Vamos cantar o hino Ceifando, que esse hino também seja mais uma oportunidade para meditarmos nessa seara, nessa vinha do Senhor e nos frutos que têm sido produzidos. Você foi criado por Deus para frutificar. Você foi criada por Deus para dar bons frutos. Não se negue a frutificar. O tempo de frutificar é esse. Espalhemos todos a semente santa, desde a madrugada até o anoitecer, calmos aguardando o tempo da colheita, quando alegremente havemos de colher, havemos de colher, havemos de colher, ó quão jubilosos havemos de colher, havemos de colher, havemos de colher, bênçãos abundantes havemos de trazer. Semeemos quando seres perniciosos a semente boa querem destruir, Deus abençoando, alegres, satisfeitos, salvação havemos de fruir, havemos de colher, havemos de colher, ó quão jubilosos havemos de colher, havemos de colher, havemos de colher, messes abundantes havemos de trazer. Eia, pois, obreiros, semeai ousados a semente viva da verdade e luz, proclamando Cristo, seu poder e glória, salvação perfeita que alcançou na cruz. Havemos de colher, havemos de colher, ó quão jubilosos havemos de colher, havemos de colher, havemos de colher, bênçãos abundantes havemos de trazer. Eu quero trazer 3 sugestões para você. Primeiro, ore ao Senhor para que os 2 dias de comemoração de aniversário desta igreja sejam dirigidos pelo Senhor, grandemente abençoados por Ele. E venha participar do culto de oração na próxima terça. E eu quero convocar os irmãos para que tenhamos essa ênfase no culto de oração. Os pregadores, ou pregador que virá da cidade de Campinas, o cantor que virá de Belo Horizonte, os irmãos que virão de outras igrejas, que virão de Santa Rosa da Serra, toda a programação, os visitantes,
Primeira sugestão é essa: ore. Segunda, convide pessoas, ou por meio do convite que está aí nas redes sociais, no aplicativo da igreja, ou impresso. Os irmãos introdutores já têm ali em mãos, né? O irmão André, a irmã Dezinha. Leve o convite impresso e convide mais alguém hoje, amanhã, depois. Terceira chamada que eu faço a você: esteja aqui conosco sábado, 19 horas, e no domingo pela manhã, a escola bíblica às 9, seguida do culto às 10 horas. A escola bíblica, irmãos, será encerrada às 10 horas no próximo domingo, e à noite às 19 horas. Então, ore, convide, esteja presente aqui. Vamos orar? Senhor amado, graças te damos por tua bendita palavra. Como nos sentimos privilegiados em sermos lembrados